Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Excel. Meu nome é Natália e hoje eu vou corrigir os exercícios para casa do dia 2, que é o nosso primeiro dia de exercícios presencial. Então, primeiro vocês vão ter que abrir o arquivo com o nome 2.exercícios para casa, entre parênteses, dia 2, e vão chegar nessa planilha aqui de Excel. Então, vamos começar. O primeiro exercício, que é esse daqui, atividade 1. Ele aparece a seguinte enunciado. Então, foi feita uma pesquisa com os formandos de engenharia de produção civil de 2023.2, perguntando quais matérias eles consideravam as mais difíceis do curso. Com a tabulação abaixo, identifique qual foi a matéria considerada mais difícil. E aqui tem uma dica para a gente utilizar texto para colunas, filtro e subtotal. Então, deixa eu só tirar isso daqui. Enfim, pronto. Então, aqui dá para a gente ver que tem uma coluna com o nome de entrevistados, então são 50 alunos entrevistados, só que alguns deles não falaram somente uma matéria. Alguns falaram três, alguns falaram dois, e a gente precisa arrumar essas informações. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa dica aqui, utilizar a ferramenta texto para colunas. Então, eu vou selecionar todas as matérias que os entrevistados falaram, vou vir aqui na aba Dados e selecionar essa ferramenta aqui, texto para colunas. E aqui a gente primeiro tem que escolher o tipo de campo que descreve nossos dados, e os nossos dados eles são delimitados. Então aqui tem a vírgula separando os dados. Então aqui eu vou apertar em avançar. E aqui a gente consegue selecionar quais são os delimitadores contidos nos nossos dados. Aqui no meu caso já está selecionado vírgula, mas podia ser ponto vírgula, podia ser espaço, podia ser qualquer um. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu apertar espaço, projeto geométrico vira duas matérias diferentes. E não é o que a gente quer. Eu quero que seja só por vírgula. Então, vou tirar a parte de espaço, vou tirar ponto e vírgula e deixar assim, que é o nosso caso. Avançar, essa parte é mais avançada, a gente não precisa fazer nada. E apertar em concluir. E pronto, aqui separou todas as informações das matérias mais difíceis. Só que agora tá meio feio, né? Tá tudo separado e a gente não quer isso, até porque vai ser difícil pra gente contar depois e identificar qual é a matéria mais difícil. Então, eu vou selecionar aqui, dar um Ctrl X e aqui eu vou apertar Ctrl V. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Selecionar toda a coluna, apertar Ctrl X e lá embaixo eu vou apertar Ctrl V. Essa coluna aqui a gente não precisa mais, porque a gente não precisa saber quantos são os entrevistados. A nossa informação mesmo que a gente quer é qual é a matéria mais difícil. Então aqui eu vou selecionar e apertar um delete, porque a gente ainda vai usar essa coluna depois. Só que agora vocês percebem que aqui tem uns espaços em branco que dificultam a nossa análise, né? Então eu vou selecionar tudo de novo. E aqui tem que tomar cuidado, porque como tá bem espaçado, às vezes a gente pode pular uma matéria sem querer. Não é isso que a gente quer. Então, toma cuidado para selecionar tudo. Vir aqui na parte de classificar e filtrar, e eu vou em A a Z. Fazendo isso, a gente já consegue classificar e tirar todos os espaços que estavam aqui e dificultando a nossa análise. Aqui eu já vou fazer um pequeno adendo que tem um pequeno erro de digitação aqui, que é estruturas de aço, a matéria aqui tem uma estruturas de aço, que vai depois fazer uma conta errada na hora da gente contabilizar. Então eu já vou adicionar um R aqui. Ok, mas eu ainda preciso saber qual é a matéria mais difícil, a matéria mais citada, né? Então, agora a gente seleciona as duas colunas também. Seleciona até o final. E ainda na parte de dados, apertamos aqui em subtotal. Ok, sim. Então, a cada alteração, né? Quais são as matérias mais difíceis? A gente usa a função contagem e adiciona o subtotal nessa daqui também.
e ok. Percebemos que aqui ele aparece uma pequena legenda. Então, cálculo 1, contagem, temos uma matéria. Cálculo 3 e assim vai. E aqui eu vou adicionar um título para essa nova coluna, que é Contagem de Matérias. E agora sim a gente consegue ver quais foram as matérias mais citadas e fenômeno de transportes é a matéria mais difícil, porque ela foi citada 16 vezes da contagem geral de 81, certo? Então vamos seguir para o próximo exercício. O próximo exercício ele é sobre a parte de amortização e juros usando a fórmula PGTO. Então, o nosso enunciado ele fala: um empréstimo no valor de 4 milhões de reais foi requisitado a um banco e deve ser pago em 36 parcelas mensais iguais usando o sistema Price. Com a primeira parcela vencendo em 30 dias após a liberação do crédito e a taxa de juros acordada por essa operação foi de 7,5 ao mês. Qual o valor de juros de amortização em cada período? Então, a gente vai usar essa fórmula PGTO para a gente calcular o valor das prestações. Então, primeiro eu vou adicionar o saldo final da dívida, que no nosso caso, primeiro, no período zero, é o valor total da dívida. Então, 4 milhões. E aqui a gente dá Enter e ele já está na formatação de contábil. Se o de vocês não tiver, é só vir aqui na parte de número. E se tiver em número geral, a gente aperta em contábil, que ele fica nessa formatação que a gente coloca o número e ele já aparece em reais. Facilita bastante. E agora a gente pode começar a usar a nossa fórmula. Então, eu vou colocar igual. Então, toda vez que a gente adiciona uma fórmula, tem que ter o igual. Menos PGTO, ele já vem aqui direto. Ah, e por que que tem o menos? Porque a gente está pagando. O PGTO, ele calcula prestações e pagamentos em geral. Então, como eu estou pagando, a gente está perdendo dinheiro e o saldo final está diminuindo, tem que ser menos PGTO. Se o pagamento fosse um recebimento, então se a gente fosse o banco, por exemplo, ele seria mais, ok? Então, primeiro, nós temos que colocar a taxa, então 0,075, porque é 7,5%, então é dividido por 100, então 0,075. Fecha parênteses, ponto, vírgula, o número de prestações, 36, o valor presente, que no caso é 4 milhões, o valor futuro, que é o valor que a gente quer que no final dos 36 meses seja, é zero, e o tipo a gente não precisa escrever. Então, eu vou fechar parênteses aqui, dar um Enter. Esse é o valor da prestação. E aqui eu vou, bem no cantinho, eu vou dar um duplo clique com o meu mouse, com a parte de esquerda do meu mouse, e ele já preenche tudo aqui para as nossas 36 parcelas. Agora a gente precisa calcular o resto, que é o que compõe essa prestação. Então, a gente vem aqui em igual para calcular os juros. Então, eu vou selecionar aqui o saldo final, vezes a taxa que foi acordada, então 0,075. Aqui a mesma coisa, eu vou dar um duplo clique e no momento ele ainda não tem novos valores porque eu não terminei de preencher essas partes aqui. Então vamos continuar. Vamos para a amortização. Igual a prestação menos os juros e o total é igual a esse daqui, mais esse daqui. E tem que dar sempre o mesmo valor, né, gente? E o saldo final da dívida. Então, aqui é o saldo final menos a amortização. Aqui também eu vou dar um duplo clique para ser mais rápido. Então, total e no saldo final. Percebemos aqui que, então, a gente chegou no valor que a gente queria de R$ 0. Então, o que que isso quer dizer? A gente calculou a prestação, que é o quanto que a pessoa vai ter que pagar nesses 36 meses, e aqui é a descrição desse pagamento. Então, de 300 mil e 20 reais, mais ou menos, 300 mil são juros e 23 é a amortização da dívida
totalizando aqui é a mesma coisa, né? Essa prestação e aqui a gente vai calculando. Dá para perceber que a amortização vai aumentando e os juros vai diminuindo porque a dívida total vai diminuindo também, ok? E fechamos o segundo exercício. O terceiro exercício, ele é sobre tabela dinâmica. Então, ele tem o seguinte enunciado. Suponha que você é gerente de uma empresa de bebidas e quer realizar uma análise de sua empresa. Para isso, crie as tabelas dinâmicas a partir dos dados da aba 4, vendas, com as seguintes informações. Então, a aba 4 é essa daqui. Ela tem o código da venda, qual foi o cliente, o valor da venda, os vendedores, qual unidade e quando foi vendido. Então, aqui, na nossa primeira parte aqui do enunciado, a gente tem que apresentar uma tabela com o total vendido para cada vendedor. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar essa célula aqui, vir na parte de inserir, tabela dinâmica, da tabela barra intervalo, e eu vou selecionar todo o intervalo daqui. Selecionado esse intervalo, a gente tem sempre que garantir que a nossa tabela dinâmica está indo para o lugar que eu quero. Então, numa planilha existente, nessa parte aqui, da parte 3, tabela dinâmica. Porque às vezes ele cria uma nova planilha diferente, um novo arquivo de Excel e não é isso que a gente quer. Então, ok, criou exatamente onde eu tinha pedido. E eu tenho que colocar total vendido por cada vendedor. Então, aqui a gente seleciona das colunas daquela tabela para criar uma nova tabela com só as informações que eu quero. Então, eu quero vendedor e o valor vendido. Então, aqui fala para cada vendedor quanto que ele vendeu. E é isso, fizemos a primeira parte. Seguindo para a segunda parte dessa tarefa, a gente tem que apresentar uma tabela com o lucro gerado por cada vendedor por unidade. Então, de novo, eu vou selecionar uma célula, vir aqui em inserir, tabela dinâmica, da tabela intervalo, selecionar de novo a nossa tabela e vir aqui. E aqui eu vou apertar o atalho Ctrl T, porque aí ele já seleciona toda a tabela, não preciso puxar tudo com o mouse, acaba sendo mais rápido. Então, de novo, garantir que está indo para o lugar que eu quero e ok. E agora eu tenho que escolher aqui o que que ele está pedindo. Então, lucro, vendedor e unidade. Então, vamos aqui, unidade, vendedor e valor. E aqui mostra, então, em qual unidade quem vendeu o quê. Dá para eu alternar também. Se eu alternar aqui a ordem nas linhas, vai mostrar quanto que o Eduardo vendeu em cada unidade. Antes estava mostrando em cada unidade quem vendeu o quê. Deu para entender? Também dá para eu brincar aqui. Se eu quiser passar a unidade para colunas, ele vai mudar. E dá para eu também inverter desse jeito aqui. Então, em cada unidade, quem vendeu o quê. Eu vou deixar assim, porque eu quero. Mas tanto faz a ordem que você deixar, desde que você tenha selecionado as informações corretas. E tudo que é número tem que estar nessa parte aqui de valores. Sempre lembrar disso. Então, vamos para a terceira parte. Apresentar uma tabela com o total vendido em cada unidade. Então, eu vou selecionar outra célula, vir aqui em inserir, tabela. Essa parte aqui é sempre a mesma coisa. Então, vamos vir aqui, Ctrl T, selecionei tudo, tá no lugar certo, ok? Então, uma tabela com total vendido em cada unidade. Então, valor e unidade. Ok. E agora, com o total vendido por ano, por vendedor em cada ano. Então, essa é a nossa última tabela. Seguindo ainda o mesmo processo. Vamos voltar aqui para cima. Aqui, Ctrl T. E ok. Então, vamos lá. Vendedor. E aqui a gente seleciona a data de venda, mas eu vou selecionar somente a parte de anos para não ficar poluído. E valor. Aqui também tá tudo em lista, mas eu posso muito bem deixar aqui assim. Então agora eu vejo por vendedor em cada ano que ele vendeu.
E eu vou deixar assim para ficar diferente do outro, não ficar muito comprido. A última parte, ainda dentro da tarefa 4, é inserir uma nova linha do tempo. Então, ainda selecionando essa tabela aqui, então eu não estou fora dela, eu aperto em cima dela e venho aqui nessa parte de análise de tabela dinâmica. E eu seleciono essa parte aqui, inserir linha do tempo. E seleciono a parte de data de vendas. E ok. E ele cria uma linha do tempo para mim. Para que que serve? Para eu não ter uma poluição visual muito grande e eu conseguir procurar qual tipo de informação eu quero. Então, se eu quero saber só sobre o ano de 2023, eu posso vir aqui na parte de meses, mudar para anos e selecionar só o ano de 2023. E ele me mostra só as vendas que cada um fez no ano de 2023. Se eu quiser 23 e 22, ele vai fazer assim. E isso facilita caso vocês estejam procurando só uma informação e não muitas. Bom, pessoal, é isso. Essa é a nossa tarefa do dia 2, o nosso primeiro dia presencial. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso de Excel e eu vejo vocês no nosso próximo dia. Até lá!